Bem, a Ásia Central é um conglomerado de 5 países, que são eles Cazaquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão e Uzbequistão. São esses países da Ásia Central, que tem uma economia muito fraca em comparação ao cenário internacional e tem uma cultura ex-soviética e agora pós-moderna e islamismo em alguns casos, né? Como o exemplo do Turcomenistão, que segue um islamismo barra pensamento ortodoxo na personalização da imagem do líder supremo, que é uma exaltação ao presidente do país, entende? E aos seus descendentes. Tem algumas variedades religiosas ali, algumas liberdades e tal, mas a maioria, pelo menos teoricamente, se concentra em uma área mais islamizada do local, uma religião, a fé mais islâmica. Por que eu falo que a economia é mais fragilizada? Bem, é simples. Essa região, esse conglomerado de 5 países, não possui nenhuma saída para o mar. Isso dificulta bastante o comércio, porque eles só têm um exemplo, alguma saída para o mar ali na região mais do Cáucaso e do Mar Cáspio, que também é bem reduzida. E com isso as exportações não vão muito para fora. E eles perdem muito contato com o mundo exterior, as áreas mais populosas do planeta, como exemplo a zona europeia, algumas partes da África, América Latina e algumas outras partes da Ásia. É uma região muito fechada, entende? De uma ex-cultura soviética, como eu falei anteriormente. Bem, continuando, essas são algumas informações e tal, mas vamos para o principal agora, que é a história. Bem, a história da Ásia Central tem sido determinada principalmente pelo clima e geografia da região. A aridez da região faz com que a prática da agricultura e a sua distância para o mar a torna muito isolada do comércio, como falado anteriormente. Por conseguinte, apenas se formaram algumas grandes cidades, e a área foi dominada durante milênios pelos povos nômades das estepes. As relações entre os nômades das estepes e as populações sedentárias da Ásia Central têm sido controversas. O estilo de vida nômade era bem adequado para a prática da guerra e os cavaleiros das estepes estavam entre os povos da segunda maior potência militar do mundo, mas foram limitados pela falta de unidade interna. Nos momentos em que muitas tribos estavam sob o comando de grandes líderes, criaram exércitos quase imparáveis, com a invasão da Europa realizada pelos hunos, os ataques de Hu à China e especialmente a conquista de grande parte da Eurásia pelos mongóis. O domínio nômade terminou no século XIX, se eu não me engano, quando as armas de fogo permitiram aos povos sedentários controlar a região. Desde então, a Rússia, China e outras potências expandiram pela região e chegaram a assumir a maior parte da Ásia Central no século XIX. Após a Revolução Russa de 17, a União Soviética retomou a maior parte da Ásia Central. Mongólia e Afeganistão só permaneceram nominalmente independentes, embora a Mongólia manteve-se independente na prática, era um estado satélite soviético, e as tropas soviéticas invadiram o Afeganistão no final do século XX. Bem interessante até aí. Bem, aconteceram muitas coisas ao longo da história desse local e tal, dessa região, mas isso não vem muito ao caso. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre um pouco desses países da Ásia Central, começando pelo primeiro dos 5 da lista, que é o Turcomenistão. Bem, o Turcomenistão faz fronteira com o Cazaquistão a noroeste, Uzbequistão a nordeste e leste, Afeganistão, Irã e muitos outros. O atual Turcomenistão encontra-se em territórios que já foram caminhos usados por civilizações por séculos, principalmente na Idade Média. E era uma das grandes cidades urbanas islâmicas, Mary, que era Merv, chamada antigamente. E é uma importante parada na Rota da Seda, e já foi no passado.
uma imensa rota usada para o comércio com a China em meados do século XV, anexado ao Império Russo em 1881, o Turcomenistão chegou a ter um papel proeminente no movimento anti-bolchevique na Ásia Central. Mas em 1924, o Turcomenistão tornou-se uma república constituinte da União Soviética, a República Socialista Soviética Turcomena, RSS Turcomena, entre parênteses, e tornou-se independente após a dissolução da União Soviética em 1991. Bem, como eu posso falar Uzbequistão? O Uzbequistão é localizado na Ásia Central e é composto de 12 províncias. É uma república autônoma e a capital é Tashkent. O Uzbequistão faz fronteira com o Cazaquistão ao norte, o Tajiquistão a sudeste, o Quirguistão a nordeste e o Afeganistão a sul e Turcomenistão a sudoeste. A região onde o país atualmente situa-se faz parte do Khanato Túrquico e, posteriormente, do Império Timúrida, sendo conquistada no início do século XVI por nômades turcomanos. Seu território foi anexado pelo Império Russo na segunda metade do século XIX e em 1924 tornou-se uma das repúblicas da União Soviética, a República Socialista Soviética Uzbek, 3 meses antes da dissolução da União Soviética, declarou sua independência no dia 31 de agosto de 1991. O Uzbequistão é oficialmente uma república democrática, laica, constitucional unitária, com uma herança cultural diversa. O país tem por língua oficial o uzbeque, língua túrquica, escrita no alfabeto latino e falada nativamente por cerca de 85% da população. O russo, no entanto, também é muito utilizado. E, por curiosidade religiosa, 81% dos habitantes do país, que são uzbeques, eles seguem uma fé mais islâmica, se consideram islâmicos, mas sem nenhum vínculo a mais com a religião, sem ser um tabu, algo obrigatório. É mais por livre e espontânea vontade de seguir sua fé. E voltando à questão das línguas, 5,4% da população são seguidos por russos, tajiques e cazaques, 3% e tajiques 4%, e outras minorias étnicas do país representam 6,5% da população total. A maioria da população, como eu disse antes, denomina-se islâmica muçulmana, sem seguir algum ramo específico, e o Uzbequistão é membro da Comunidade dos Estados Independentes, CEI, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OICE, e da Organização das Nações Unidas, ONU, e da Organização para a Cooperação de Xangai, OCN. Embora seja uma república democrática, organizações não governamentais de direitos humanos costumam definir o país como um estado autoritário com direitos civis limitados, porque no ideal ele tem aquela liberdade, ele dá aquela liberdade religiosa, mas na prática ele não obedece muito ao que tem no texto da Constituição, de ser um estado laico. Ele segue muito um regime um pouco fechado também. Não é pior que alguns outros países, mas ele também tem uma regionalização do país, entre aspas, controlada pelo Estado. Em outras palavras mais simples, é uma liberdade controlada pelo governo. Bem, e agora saindo do Uzbequistão, vamos falar sobre um país bem interessante que está na lista dos 5, é o terceiro aqui da nosso, que é o Quirguistão. Bem, o Quirguistão é um país da Ásia Central, ex-integrante da antiga União Soviética, e tem fronteira ao norte com o Cazaquistão, a oeste com o Uzbequistão, a sul com o Tajiquistão e a leste com a China. Sua capital é Bishkek, a maior cidade do país. Tem como presidente atual o Talant Mammadov e o primeiro-ministro Artem Novikov. E o governo se segue uma
república, entende? Ele segue um exemplo de modelo república. E bem, a história do Quirguistão remonta a mais de 2000 anos, abrangendo uma variedade de culturas e impérios. Apesar de geograficamente isolado por causa de seu terreno montanhoso, o que tem ajudado a preservar sua cultura milenar, o Quirguistão tem sido colocado historicamente na encruzilhada de várias grandes civilizações, ou seja, como parte da Rota da Seda, também, e outras rotas comerciais e culturais. Embora longamente habitado por uma sucessão de tribos e clãs independentes, o Quirguistão caiu periodicamente sob a denominação estrangeira devido à sua localização estratégica, atingindo soberania como um Estado soberano e independente somente após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. E desde a independência, o Quirguistão é oficialmente uma república unitária parlamentar, como dito anteriormente. Embora continue a ser afetado por conflitos étnicos, revoltas populares, problemas econômicos e governos de transição e crises de partidos políticos. O país é membro da Comunidade dos Estados Independentes, da União Econômica Eurasiática, da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, Organização para a Cooperação de Xangai, Organização para a Cooperação Islâmica, Organização Internacional da Cultura Turca e da Organização das Nações Unidas, a ONU. É um país que sofre muitos conflitos internamente, mas segue o exemplo de uma república unitária parlamentar. Agora vamos falar sobre o Cazaquistão, que é o quarto país da nossa lista. E bem, o Cazaquistão tem como capital oficial Nur-Sultan, presidente Kassym-Jomart Tokayev e o primeiro-ministro Askar Mamin. E teve a sua independência declarada no dia 16 de outubro de 1991 e foi finalizada oficialmente em 25 de dezembro de 91, no mesmo ano. E o Cazaquistão, oficialmente República do Cazaquistão, é um país transcontinental, localizado na Ásia Central, com uma pequena parte a oeste do rio Ural, na Europa. É o maior país sem costa marítima do mundo e o nono maior do planeta. E ele tem o seu território de 2.724.900 km² e é o maior do que a área da Europa Ocidental. O Cazaquistão tem fronteiras com Rússia, China, Quirguistão, Uzbequistão e Turcomenistão, e ainda tem uma parte litorânea do Mar Cáspio. O terreno do país inclui planícies, estepes, taigas, desfiladeiros de rochas, montanhas deltas, montanhas cobertas de neve e desertos, com uma estimativa de 18,7 milhões de habitantes em 2020 agora. O Cazaquistão é classificado como o número 61 de países mais populosos do mundo, embora sua densidade populacional esteja entre as mais baixas, com 6 pessoas por quilômetro quadrado. A capital cazaque é Nur-Sultan, como falei anteriormente, depois que transferida de Almaty em 1997. E o país foi a última das repúblicas soviéticas a declarar sua independência, após a dissolução da própria União em 91. E, muito bem, o presidente era Nur-Sultan Nazarbayev, que foi líder nacional desde que o país era uma república soviética, mas renunciou em março de 2019 devido a diversas manifestações que demonstravam o descontentamento da população contra o seu governo. Atualmente o presidente é Kassym-Jomart Tokayev, eleito com mais de 70% dos votos dos quase 12 milhões de eleitores cazaquistanenses. O governo pratica uma política externa equilibrada e trabalha para desenvolver a sua economia, especialmente a sua indústria de hidrocarbonetos. E o Cazaquistão é povoado por 100 etnias, entre cazaques, que compõem 68% da população, russos, uzbeques, ucranianos, alemães, tártaros e uigures. O islamismo é a religião de cerca de 75% da população.
enquanto o cristianismo é praticado por 21% dos habitantes. O país permite a liberdade de religião, o idioma cazaque é a língua oficial, enquanto o russo tem um estatuto oficial igual para todos os níveis administrativos e institucionais deste país. E agora vamos para o próximo país e último da lista. E o último país da nossa lista hoje não é mais nem menos que o Tajiquistão. Bem, também é o menorzinho aqui da nossa lista, não é o que tem menos informações. E vamos lá. O país tem a capital Dushanbe, tem a língua oficial Tajik e na forma de governo é uma república semipresidencialista. Tem presidente Emomali Rakhimov e primeiro-ministro Khorhir Rasulzada. E tem vários tipos de governo também, tal, e ele sofre algumas instabilidades, como, vamos lá. O Tajiquistão, ele tem a maioria da população que pertence ao grupo étnico Tajik, e é um país montanhoso, encravado na Ásia Central, que faz fronteira com o Afeganistão ao sul, com o Uzbequistão ao oeste, Quirguistão ao norte e a República Popular da China ao leste. O Tajiquistão também se encontra junto ao Paquistão, mas é separado pelo estreito corredor de Wakhan. E após a sua independência, o Tajiquistão sofreu uma devastadora guerra civil que durou de 92 a 97 e que deixou sequelas no país até hoje. Mas desde o fim dessa guerra, a recém-criada estabilidade política e ajuda externa permitiu que aos poucos a economia do país crescesse. O comércio, como o algodão e o fio de alumínio, contribuíram largamente para este apropriamento constante no Tajiquistão. E cerca de 20% da população, por curiosidade, vive com menos de $1,25 por dia, o que é bem baixo na hierarquia da população. Eles vivem abaixo da linha da pobreza, porque viver de $1,25 por dia é muito pouco. E, como eu disse antes, tem algumas outras coisas aqui básicas, não é muita coisa. Ele era uma ex-república soviética e somente isso. Declarou sua independência também no final do século XX e foi-se. Tem 90% do território coberto por montanhas e já foi parte de vários impérios, como o Império Samânico ou Samânido, como muitos chamam. E é isso. Essa é a Ásia Central, resumindo tudo. Esse é o conglomerado de 5 países, ex-repúblicas soviéticas que fizeram parte da Roda da Seda. Tem alguns conflitos ainda, mas aos poucos está evoluindo e, se Deus quiser, vai ter um futuro promissor e de progresso, né? Tem algumas mudanças a ser feitas, mas tudo é um processo, né? Vamos ter fé que vai melhorar e a vida segue. E essa é a Ásia Central no resumo geral. Se você gostou, dá like, curte, compartilha e ajuda nós, tá certo? Para a gente continuar trazendo conteúdo livre e independente, assuntos de boa fé, pois em Deus nós temos a força. Eu e vocês, meus inscritos, e não inscritos que estão aqui vendo, mas se quiserem podem se inscrever também. E eu sou Arthur Santos e essa foi a Ásia Central. Falou! Até mais!